significa muitas vezes o que é um terreno intermédio, um discurso intermédio, que anda à procura de inscrever-se numa história. E que tem a história como meta, há uma meta-história. E estas histórias fazem parte dessa meta. E aí, nesta tensão, provavelmente, mesmo com estes elogios todos do professor Machado, da cadeira urbana, de ler e escrever, provavelmente eu nunca consegui sair de umas histórias de educação. Mas gostava que a sociedade portuguesa, que a Academia Portuguesa, trabalhasse uma história da educação em Portugal. A verdade é que, para fazermos essa história, temos de construir estas histórias. E a história dos municípios está muito oculta, muito diluída, muito submersa ou imersa. E é preciso resgatá-la. E às vezes resgatá-la nas fontes mais indiretas, mais imprevistas. Não é? Porque, como não houve uma memória, como não foi trabalhada uma memória dos municípios, também não se calcularam fontes diretas, não se calculou uma escrita, não se calculou um arquivo. É muito fácil, muito frequente comigo, agora mesmo, um sonhador a fazer trabalho no Baixo Alentejo sobre os velhos espaços escolares, muito sonhador, não sei se ele vai conseguir fazer mestrado, mas eu tenho de alimentar muito o sonho dele, porque é uma pessoa agradabilíssima. E quando começou a aproximar-se do arquivo, daqueles arquivos locais, a primeira resposta do arquivista ou do bibliotecário: não há aqui nada sobre educação. Nós não temos nada aqui. Não temos. Mas não tem nenhum fundo. Não temos. No entanto, houve um momento histórico. É claro que se pode ter perdido as coisas, mas houve um momento histórico em que, na década de 80 do século XIX, a década de 90 do século XIX, ligou a ter uma escrituração, a ter livros no município. Pelo menos aí deveria existir alguma coisa, não fosse um livro perdido, não. Na memória do arquivista isto não está. Como também, digamos, e isso depois desilude, cansa muito e desgasta muito até as teses, fazer trabalho de municípios em sede de teses académicas é terrível, porque nós podemos correr livros e livros das variações de Câmara, olhando todos os problemas do município, desde o cemitério, as águas, a rua, o diz que diz dos vizinhos e não sei o quê, ou a rua que não se abre, as multas aos cães na rua, todo aquele tirocínio de que vem ali, portanto, quem gostar de perceber a história tem de pegar as atas dos municípios, porque ali vem tudo ao de cima, uma varanda de praça pública, agora como no século XVIII ou como no século XVII, mas também ali vem as notícias da escola, a nomeação do mestre, a criação de uma escola, o encerramento da escola, a nomeação de um júri para fazer os exames escolares, a informação que correu bem os exames ou não correram, quantas crianças foram ao exame, também lá vem. Só que está envolvido no meio. Como também lá vem os dinheiros gastos com crianças órfãs ou azadas, aí que depois, como se tornou no século XIX, rubrica obrigatória, e essa vai tendo por parte do escrivão, normalmente uma entrada e um puxado ao lado, não é? A dizer onde estão as decisões. Mas, mesmo assim, há que vigiar aquela ata toda, porque não poderá lá no meio aparecer mais um despacho que o escrivão não puxou ao lado. Portanto, quer dizer o quê? Que é preciso, de facto, reconstituir esta história. Hoje, numa reconceptualização, nós vamos encontrar facilmente em cima da mesa, ou em cima, digamos, do nosso léxico, uma cartografia lexical, o global, o nacional, o local, o municipal. E em algum momento o confederal, quer dizer, falar da OCDE não é falar do global, também não é falar do nacional,
falar do programa PISA também não é falar do global, porque ainda nem todos os países do mundo aderiram, mas também não é falar do nacional e também não é falar já só da OCDE, que era aquele núcleo mais europeizante de países que lançaram o programa PISA, não é? Hoje, para falar do programa PISA, já é falar quase de um universal não global, enfim. Portanto, estes registros, o global, o nacional, o local e o municipal, não são necessariamente, não são da mesma escala, porque não, é difícil fazer um contínuo, não é? Quando falamos de município, falamos em um conjunto, digamos, de preocupações, de dimensões, de facetas discursivas que não são necessariamente as do local ou as do nacional, mas é fundamental trabalhar isto. E eu tento trabalhar muito, de facto, hoje o município no quadro de um local educativo, para voltar ao pedagógico, não é? O município, como veremos, pode ser visto administrativamente, pode ser visto do ponto de vista jurídico, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista demográfico, do ponto de vista das infraestruturas, do ponto de vista do plano de desenvolvimento, indústria, não indústria, artesanato, não artesanato, mas tem de ser visto também como um local educativo, sobretudo, como vamos ver em algum momento, como um local pedagógico. E tem aqui esta tensão, municípios ou municípios. Há uma corrente historiográfica de longo alcance que nos permita falar, enfim, de um contínuo, de várias conjunturas históricas em que os mesmos problemas se foram, digamos, muitas vezes complexificando, e, portanto, há aqui um contínuo, ou há municípios do ponto de vista geográfico, do ponto de vista cartográfico e municípios conjunturais. Um município pombalino, um município liberal, o município do Porto Pombalino, o município do Porto Liberal, terão a ver muito um com o outro, ou falamos antes de municípios por conjunturas. E aqui vem a questão que também o professor Machado colocava, de olharmos hoje os municípios como sendo todos eles envoltos neste quadro pós-25 de Abril, quadro constitucional de descentralização e de autonomias locais, quadro internacional, não é? De associações de municípios, quadro já mais da década de 90 e princípios do século, não é? Onde os municípios têm sido chamados a tomar um conjunto de decisões pedagógicas e didáticas, e deixamos os municípios do passado. Este vai e vem, passado, presente, obriga-nos muito, penso eu, a ter, uma vez mais, este binómio, não é? Municípios e municipais. Mas vamos entender que é possível falar de municípios. Bom, do ponto de vista histórico, isto agora é um primeiro apontamento, digamos assim, que não queria demorar-nos muito tempo também com ele, mas é um primeiro apontamento sobre esta reconstituição histórica, o município como objeto histórico. É claro que temos de falar sempre de território. É impensável, quando falamos deste conceito, é impensável não colocar a questão do território. Temos ainda hoje, não é? Um município como Odmira, que tem uma dimensão territorial, talvez a principal do país, e que, no entanto, tem uma dinâmica pedagógica muito diferente de Odivelas, ou de Paredes, ou daqui do município periférico do Porto, onde a densidade populacional e o território geram claramente outra realidade. Portanto, temos de pensar isto, não é? Já houve, sei lá, isto se colocou muito com... Tem-se colocado em todas as áreas. Colocou-se, por exemplo, com os notários, não é? Quando foi preciso ter sempre uma rede de notários, de tabeliães que fossem pelas terras, sempre se debateram, mas há zonas do país onde há muito pouca oportunidade de ganhar a vida e há muito terreno para correr de uma casa para outra e de uma povoação para outra para fazer escrituras, e há outras zonas do país onde a densidade de trabalho nos obriga a ficar na mesma povoação muito mais tempo. Como é que se organiza o giro
do notário? Como é que se organiza o espaço de um hospital, a área de cobertura de um hospital, a área de cobertura de uma farmácia? Quer dizer, aqui na educação também são os mesmos. O território e a população, este primeiro binómio é fundamental e foi sempre equacionado. Sempre. Quer dizer, ao longo do século XIX, sempre esteve em cima da mesa a equação qual é, digamos, o ótimo para que o município tenha autonomia, sobrevivência e não esteja sempre, digamos, na dependência do município, de um orçamento central. Qual é o ótimo? E, como sabemos, o primeiro Código Administrativo, de 1836, reduziu os municípios logo de imediato para metade, cerca de 830, passam para 400, ou menos um pouco de 400. E a equação sobre qual é isto, essencialmente era cartográfico. O primeiro grande elemento é territorial, não é? Território e população. A noção de poder coletivo. Não podemos nunca pensar no município, e hoje dá-me ideia que às vezes no nosso debate desta coisa de municipalização, não sei quando, esquecemos que estamos face ao poder coletivo. Ora, o poder coletivo pode muito. Em vários momentos, o rei tinha menos poder face à nação que o poder coletivo dos municípios. Porque eles estavam no seu lugar. Eram legítimos de um território, eram legítimos representantes de uma população e, portanto, eles tinham uma representação que o rei estava a tentar conquistar. Não esqueçam que os distritos apareceram na história de Portugal e já desapareceram. Qual era a legitimidade dos distritos? As pessoas puseram-me sempre em dúvida. Porque cabe também mais ter ali mais um órgão administrativo, quem paga são os municípios da periferia que beneficiam com o governo civil, são os municípios centrais, é o município onde está o próprio governador civil, que para fazer obras as juntas distritais dão muito mais prioridade à cidade, sede de distrito, não dá. Quer dizer, esta representação, a questão da delegação, em quem delegam as populações e em quem se sentem representados. E isto é um problema também, e várias vezes ao longo da história, nós tivemos esta questão. O Ministério da Educação, os ministérios, sucessivos ministérios da Educação, tiveram vontade sempre de ter delegados nos municípios, não é? Ter a sua porta-voz. Aliás, o Estado Novo, o município corporativo, lidava com com uma delegação escolar. Não é? Ora, representação e delegação. Os senhores da administração dirão melhor que eu. Em determinado momento estão no confronto direto. Não é? Estão no confronto direto. E hoje, provavelmente, temos de continuar atentos a isto. Ainda não houve força, a não ser em governos ditatoriais, de vários quadrantes históricos, ainda não houve força para uniformizar, por exemplo, uma educação da infância. Quem representa as crianças, quem está em nome do coletivo e vem impor às crianças o governo. Uma determinada, não é? Representar e delegar. E os municípios tiveram muito sempre do lado da representação. Bom, claro que não vou voltar atrás em que dimensões é que isto se afirma, na justiça, na economia, na escrituração. É muito importante isto. Os municípios sempre tiveram uma administração escrita. E isto deu-lhes uma perenidade, deu-lhes um direito, não é? Em final da Idade Média, os primeiros municípios portugueses, nós encontramos um escrivão que vem, de quando em quando, e faz as escritas da Câmara. E que vem assistir às variações e faz o traslado das variações. As ordenações têm muita, sobre este perfil do escrivão, as ordenações régias têm páginas e páginas. O modo de escrever, a arte, não é? A arte escribente, a própria estrutura, a pragmática de cada documento, as responsabilidades do escrivão, responsabilidades muito sérias. Nós temos sempre aquela ideia, já até da própria escola, não é? Que o escriba era uma casta que transmitia tal, mas verdade, há em torno da escrituração, em torno
dos escribas, e hoje mesmo em torno, não é? Vejam bem, quando é que rebentam os principais escândalos na praça pública? Quando alguém conseguiu passar do patrão para o secretário, passar do patrão para o diretor de serviço, não sei o quê, porque ele é que tinha os livros, ele é que é o responsável. Agora, nestes escândalos da finança, vem ao de cima o patrão a dizer que não sabia, porque outro lhe sonegou a informação. Quem a tem, então? Estes poderes da escrita. Ora, os municípios sempre tiveram uma organização pela escrita. É espantoso no Brasil, onde vemos os municípios a nascerem, às vezes do nada, de um pequeno núcleo, não é? Ali na zona do Paraná, em final do século XVIII, princípio do XIX, uma série de municípios que se organizam por influência de um administrador central, que era o procurador, o provedor Pardinho, que era o apelido dele. Este Pardinho corre uma série de zonas e vai criando o modo de escrever, não é? Bom, órgãos de governo foral, os órgãos de governo que são ter uma variação, ter um presidente, ter um juiz, e um outro conceito a que vamos voltar, que é fundamental para entendermos a parte pedagógica, é a noção de postura. Os municípios sempre tiveram legitimidade de criar regulamentos. Sob esta cláusula de posturas. É claro que elas muitas vezes depois, e em regra, tinham de ser homologadas e ratificadas pelo rei ou por algum representante do rei, mas elas são da alçada local. Posturas que nós vamos encontrar da forma mais e sobre os temas mais interessantes. Estava a lembrar ainda recentemente de um trabalho que fiz no município das Lajes do Pico, onde, enfim, uma das posturas que vinha era impedindo que os adolescentes pudessem tomar banho sem roupas convenientes e tal. Quer dizer, um problema de ordenação e de higiene pública, mas também, digamos, de comportamento cívico e por aí. Portanto, as posturas são matéria. Ora, vamos encontrá-las na educação, essencialmente. Porque de tal maneira elas eram importantes, que ontem como hoje, os primeiros diz de mal-estar nos municípios eram dirimidos pelo próprio escrivão. O escrivão era obrigado a tomar nota das queixas cívicas de mal-estar. Estavam onde? Coberto destas posturas que depois são interessantes porque vão atualizando. Chega o problema, sei lá, de ser preciso vedar os campos por conta dos rebanhos que passam pelas searas, estragam as searas quando começam searas, ou quando começa a vinha, ou quando entra a batata, ou quando entra depois uma estrada e é preciso acautelar a estrada. As posturas vão dando conta das mudanças, não é? E praticamente, tirando o poder central, nenhum outro órgão de Estado, órgão público, tinha direito de postura. Isto é muito importante para nós. Vemos o binómio entre o poder central e o poder local. Bom, onde é que isto se encontra nas memórias, no arquivo, no património? É claro que é um sem-mundo quando começamos a pensar este tema, não é? É um sem-mundo. Porquê? Nos municípios houve um concreto de transformação. E o património é prova disso. A topografia, o nome de ruas, a mudança das praças, a organização, digamos, do espaço, a libertação do núcleo urbano, do núcleo central, a criação de uma praça ou não para ter comércio à volta. Esta arrumação do património municipal, edificado ou simbólico, ou do património tão só, do património no sentido topográfico, no sentido
representação epigráfica, representação de parede, não é? Este património tecnológico está muitas vezes à mão das crianças, até das escolas, do currículo alternativo, de outras hipóteses, mas está subsumido, está perdido, quer dizer, não é resgatado. Portanto, mas os municípios, por este caminho, são de facto a paisagem do município, não é? Muda muito.